Boa tarde. Encheu um pouquinho, né? A gente já está aqui bem confortáveis. Dessa vez todos os convidados já estão presentes aqui no palco para adiantar que a gente vai ter menos tempo do que a gente pensava. Flávia, bem-vinda. Jordan, bem-vinda. Beth, bem-vinda. Ellen, bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aos que estão aqui na plateia. É muito importante que vocês estejam aqui trazendo essa formação de ouvintes, participantes ativos dessa roda. Obrigado por estarem abertos para a gente falar sobre dança. Ela, já vou começar com você que está na pontinha. Oi. Boa tarde, pessoal. Se apresenta um pouquinho para quem não te conhece, pode ser algo bem sucinto, como você achar melhor. Bom, eu sou Ellen Moreira, sou diretora da Expressão em Arte, diretora do Grande Prêmio Internacional de Dança do Espírito Santo, trabalho com dança pela escola há mais de 20 anos, sou paulista, vim para cá e me apaixonei, e o meu intuito em levar uma escola e montar uma escola foi de proporcionar, principalmente para o público de Cariacica, né, que é um público um pouco mais afastado do grande centro aqui, uma educação de qualidade, uma dança que pudesse ser permitida e permissível para todo mundo. E fez um grande trabalho, né? Beth. Olá. Já é boa noite? Já? Ainda não. Então tá, gente, boa noite em ponto, segundo a Ela. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu quero agradecer ao Festival de Dança do Dia D pelo convite para estar aqui nessa roda de conversa muito importante. Eu sou Beth Caser, sou atriz, já tenho assim alguns anos já de profissão e militância na área da arte e da cultura. E estou presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Espírito Santo. A Beth tem um currículo muito extenso. A gente podia ficar, acho que aqui, durante a roda inteira, falando só sobre o que ela já fez por esse estado, pelos trabalhadores da arte. Então, é uma presença única aqui na roda, tá, gente? Saibam disso, procurem saber. Tem muitos artistas mirins, né, jovens aqui. Não sei nem se vocês já sabem o que é o SATED, o Sindicato dos Artistas. Vocês já ouviram falar no DRT? Vocês já ouviram falar? Reconhecem esse termo? Bacana. Bom, vamos continuar. Jordan Fernandes, trabalho com dança há 20 anos, trabalho com dança afro, dança moderna, e hoje em dia eu tenho trabalhado mais com psicologia da dança. Eu analiso e vejo como que está a movimentação dentro do olhar da psicologia. Que máximo isso! Boa noite todo mundo, prazer estar aqui dividindo a mesa com Ellen, Beth, Luísa, Jordan. Agradecer ao Luciano, Potiara, parabéns pelo Festival de AD, é muito importante a gente ter mais um fórum de apresentações e debates. Eu acho que trazer a roda é muito importante, né? Eu sou Flávia Dalla Bernardina, bailarina de formação. Eu sempre falo que a dança é como a arte entra na minha vida. Então, aonde a arte funda a gente é um lugar muito caro, né? E a dança, na verdade, molda o meu olhar sobre tudo. No final das contas, é isso. Quando a gente é formado pelo corpo e pela dança, é uma maneira de estar no mundo, de ver o mundo. Mas na minha jornada eu fui tomando outros caminhos que vão convergindo com a dança de alguma forma. Então eu também sou advogada em propriedade intelectual, eu trabalho com direitos autorais e curadoria de arte contemporânea. E aí eu faço uma costura. Você falou uma coisa que me pegou também, assim, eu gosto de fazer essa pescaria
de palavras, né? De quando um fala, é onde que eu me identifico, e a gente pode fazer isso também com a dança, né? Que é o se inspirar, é o, nossa, aquela dança, aquele passo me tocou, como que isso é em mim, né? Então eu gosto muito de fazer isso com as palavras também. Flavinha, você trouxe esse lugar, né? Que molda o olhar, né? Quando a gente tem uma formação muito específica, né, no mundo da dança, e eu acho que esse lugar, essa simbiose, essa mistura, fica muito evidente, né? É difícil de separar a arte e vida, né? A arte e vida, vida arte, né? E a gente estava até vendo aqui, né? A gente estava assistindo um pouquinho da sessão anterior e a gente já com muitas inspirações, muitas ideias, querendo já que a roda começasse, querendo que vocês chegassem logo para a gente poder dividir juntos, somar juntos. E já deixo que faça um parênteses nessa fala. Ao final, está muito corrido o tempo mesmo, porque já tem uma sessão às 19, mas a gente abre para vocês trazerem também perguntas, pontos, comentários, tá? Vou me apresentar, que eu me esqueci. Meu nome é Luísa Vilar, Luísa Matias Vilar, eu sou bailarina capixaba, eu danço desde os meus 3 anos, eu danço há mais de 2 décadas. Estava falando com Flávia, né, que eu saí do estado e estou ainda fora do estado, eu moro no Rio atualmente, mas eu volto, um dia eu volto. Que é para justamente fazer essa ponte, né? Eu sempre, quando eu venho fazer a roda aqui, muitos pontos e muitas questões me pegam de querer resolver, de querer melhorar. E aí eu volto para o Rio, aí eu vejo o mundo da dança acontecendo de uma outra forma, aí eu faço intercâmbio, eu faço trocas, aí eu volto, aí eu quero ainda cutucar. E tá assim... Desde que eu tenho uns 15 anos, algumas questões ainda são muito, parece que são recentes, mas na verdade são antigas, né? Elas acontecem desde mais de 10 anos, assim, né? Inclusive, Beth, a gente estava falando um pouquinho, né? Esse lugar dos recursos, o quão às vezes é desafiador para os artistas da dança, né, conseguir o recurso, e aí ainda fica a dúvida, né, se existe esse recurso, para onde ele está indo, se é possível ainda os artistas da dança recorrerem a esses recursos para poder fazer acontecer como forma de expressão e arte. Pois é um assunto longo, mas a gente pode falar um pouquinho. Por exemplo, eu tive uma experiência agora recente sobre a Lei Paulo Gustavo. Por quê? Porque a gente tem comitês no Brasil todo da Lei Paulo Gustavo, desde quando ela começou. Então a gente participou, vamos fazer tem 3 anos e pouco, quase 4 anos. Aqui no Espírito Santo nós temos um comitê da Lei Paulo Gustavo. E a Lei Paulo Gustavo virou já um movimento de trabalhadores e trabalhadoras Paulo Gustavo. O nome ficou, agora é a PNAB, né? Que é outra lei, né, de recursos, através do que os dirigentes fazem editais públicos, e é uma lei mais de 5 anos, para durar 5 anos, para patrimônio, enfim, para reforma, e para o artista, e para, enfim, para a cultura e a arte. Então, o que eu estou observando? Pela minha experiência, que eu devo ter, assim, eu não vou falar aqui minha idade, né? Mas eu tenho, assim, vamos supor, 40 anos eu acho que eu devo ter, ou mais, da militância da arte e da cultura. Porque, veja bem, a gente foi a primeira presidente do sindicato aqui, a gente criou o sindicato. Antes era a associação, porque antes da Constituinte tinha que ter a associação profissional, para depois ter o sindicato. E em 89 nós recebemos a nossa carta sindical, né? Então, de 89 para cá, não sei. Então, já 84, 85, acho que muita gente aqui nem era nascida, a gente já estava na luta. 85, fazendo o primeiro baile dos artistas aqui no estado do Espírito Santo, lá no Saldanha da Gama, né? Se Deus quiser, a gente vai voltar com esse baile que está parado. Trouxemos grandes nomes aqui de casa.
E o que eu estou observando com esse grupo, desse movimento que a gente tem no Brasil todo, gente comentando? Nunca teve tanto recurso do governo federal para os entes federais. Nunca vi isso na minha vida de militância. Agora, será que está chegando para quem realmente precisa? Claro, está chegando. Por exemplo, nós temos agora as cotas, né, que é importantíssimo. Nós temos, enfim, quilombolas, indígenas, muita gente na ponta que não tinha acesso está tendo. Mas o que a gente está observando? Que a arte, aqueles profissionais, porque o profissional da arte não é só aquele que está na televisão, não, né? Porque tem gente que acha que é só aquele que está na televisão, do Rio e São Paulo. O resto não são artistas profissionais. Então, o povo da dança, o povo do teatro, o povo do circo, está chegando esse recurso? Quem é que está com esse recurso? Quem é que está? Como? Então, eu vejo tudo que nós estamos detectando pela nossa pesquisa e ouvindo. Por quê? Porque eu acho que não adianta um ou outro falar. O importante é o artista falar o que está sentindo. A dificuldade dele, da sobrevivência da profissão. Né? É isso. Então, nós estamos na mão de pareceristas. E às vezes o parecerista não é do nosso território, nem conhece o grupo, não sabe nada da trajetória dele. É isso que está acontecendo. E ONGs de área social, que já têm os seus recursos, entendeu? Também estão captando esse recurso da área da cultura e da arte. Aqui mesmo, não vou falar nome, mas se for alguém para pesquisar, porque a gente não tem nem tempo para fazer essa pesquisa lá, você vai ver ONG ganhando muito dinheiro, muito recurso. E será que o artista da dança, aquele que tem um grupo, aquele, está recebendo, que vive, que quer viver da profissão? Então nós precisamos urgente, nós estamos, isso está no Brasil todo, o artista, nós estamos reverberando, falando, questionando, que nós precisamos ter uma política séria para a arte, para quem quer viver da profissão neste país. Por exemplo, aqui o nosso edital aí, que eu observei agora, esse da PNAB, só uma observação. Montagem. 7 grupos de dança para viajar e para montar, e de teatro também. E um outro lá de não sei o que, de não sei o que. Ora, fora as cotas, fora o grupo do interior. O que vai sobrar para nós da área da dança e do teatro? O circo ainda, ele está mais ou menos. Por que o circo está mais ou menos? Nós temos um conselho aqui estadual de cultura e todos os entes federados, para pegar esses recursos, tem que ter conselho, tem que ter um fundo, senão não pega. Né? E isso está ótimo. Na PNAB tem a limitação agora, se o gestor não fez, não aplicou 60%, ele não vai receber a verba subsequente. E tem gente que é contra isso. Isso está na lei e tem que investir uma parte. Isso é a nossa garantia do trabalhador. E aí as pessoas confundem, no orçamento passou aquele corte da PNAB, mas o Ministério da Cultura já está resolvendo isso, não vai ter corte, né? Mas há que ter alguma obrigatoriedade para esse gestor, senão ele vai fazer o que ele quer. Eu não estou aqui falando que são todos os gestores, né? Claro que tem alguns gestores que são ótimos nesse Brasil varonil, mas tem uns que não tem nem capacidade de estar lá sendo secretário de cultura. E o Brasil é muito grande. Então imagina esse monte de recurso nesse Brasil todo que a gente não pode fiscalizar direito. Então, é o panorama do que está acontecendo. Tem recurso? Tem. Tem o Sistema Nacional, que é a prática do Sistema Nacional de Cultura, que a gente sempre quis. Mas não é fácil. Nós temos conselhos. Aí o gestor ouve o conselho. Será que o conselho ouve a gente? Para ir lá levar as reivindicações da área da arte, da cultura? Porque se eles são eleitos, eles têm que voltar, escutar e levar o que a gente quer, o que as áreas vão definir. Então, aí eu posso falar, para concluir agora essa minha parte, que agora recente a gente teve eleições no Conselho Estadual de Cultura. O sindicato conseguiu fazer na área de arte cênica
a titularidade e a primeira suplente. E ficou a outra pessoa do segundo suplente também, que é da área de outra entidade. Só que lá a área só tem uma câmara, a arte cênica junto, teatro, dança, circo e ópera. Então, qual é o nosso compromisso, pelo menos do nosso sindicato? A gente quer a ajuda de vocês. Nós queremos que isso tem que ser na Assembleia. Nós queremos desmembrar as câmaras. Por quê? Porque desmembrada a gente vai ter mais força lá para lutar. Uma câmara de teatro, outra de circo e outra de dança. E se não puder ter a da ópera, a ópera fica com a música, como era antigamente. Né? No Conselho Municipal de Cultura, a gente conseguiu fazer em Vitória, isso há muitos anos, quando eu fui, pode falar, né? É verdade, quando eu fui subsecretária por 8 anos lá. Então, desde aquela época a gente dividiu as câmaras, mas no Conselho Estadual não está dividido. E outra coisa, o secretário de Cultura, ele é sempre presidente do Conselho. Está errado. Uma hora tem que ser a sociedade civil e outra hora o órgão público. Porque só o cara o secretário de Cultura do Estado, que é o presidente do Conselho. É salutar essa democracia. Então, são coisas que é difícil, talvez, vocês terem esse entendimento agora, do jeito que eu estou falando. Mas, por favor, procure a gente do sindicato, para a gente ir conversando, vamos fazer mais roda de conversa. Eu agradeço muito a oportunidade, porque nós também estamos lá recente no sindicato, depois de 14 anos que eu voltei, ou 11, ou 12, porque pandemia e um monte de problemas, o sindicato não estava tão bem. Aí a gente está num grupo lá, todo mundo voluntário, lutando por essas políticas públicas. Para o sindicato viver, né? E para ajudar a vocês, a profissionalização e nas políticas públicas. Por isso que a gente precisa muito que talvez daqui saia um fórum, um capixaba de dança junto com a gente, para fazer essa intermediação. E lá também, eu até falei com o Maurício, falei com a Ellen, que a nossa diretoria tem no nosso estatuto que a gente precisa de diretor da área de dança, de teatro. Então nós queremos, nós estamos procurando aí, conversando com o Maurício, com Ellen e tal, e outros que estiverem interessados para nos ajudar lá. Ai, que delícia esse início da roda. Nossa, muito obrigada bom. Aí alonguei um pouco, né? Não, mas muito importante, não tem nem como te cortar, não tem como. Você foi falando, Beth, eu lembrei que eu assisti a uma entrevista do Hugo Gross, não é o Hugo Gloss, o economista. O Hugo Gross é o presidente do Sindicato do Rio e ele estava falando com muita indignação de como o artista, né, do teatro está penando hoje em dia com o aumento assim, da visibilidade dos influencers, né? E eu acho que eu pegaria, então, né, vou dar um exemplo, que foi o mesmo exemplo que ele pegou da Jade Picon fazendo uma novela. Foi diferente da Grazi Massafera, que na época ela foi indicada, ela estudou, ela realmente virou uma atriz. E aí eu pego para a dança e eu vejo um lugar, não sei se talvez seria o mesmo peso, mas me remete ao lugar da dança técnica com a dança, por exemplo, do TikTok. Não sei se vocês conseguem entender essa comparação. O TikTok é uma plataforma, né, acho que os jovens conhecem muito bem, é uma plataforma de mídia, de vídeo, onde acontecem vídeos rápidos, né? Acho que ficou muito famosa, talvez, principalmente, assim, ganhou uma grande ênfase e peso na pandemia. E talvez naquele momento fosse importante mesmo, né? Tenho amigos com quem eu discuto isso, uma discussão saudável, né? Nutritiva, para a gente falar sobre dança, igual a gente está fazendo aqui. E em certo momento, talvez o TikTok realmente ele tivesse sido, ainda tem uma importância no lugar de se expressar, no lugar de socializar, em um momento que estava todo mundo na sua casa, um lugar de comunicar, mas aí tem essa linha muito tênue, muito invisível entre a dança, né, o uso da ferramenta dança para expressar, ou a dança como uma atividade terapêutica,
e a dança no seu lugar técnico. Ela ainda assim pode ser terapêutica, expressiva, mas ela passa por um lugar acadêmico, por um lugar técnico. Flavinha, a gente estava comentando, né, sobre isso, assim, falando sobre isso. Em certo momento, eu acho que esse lugar se confunde um pouco. Não sei como que vocês veem isso, se vocês veem isso muito hoje em dia, se vocês têm alguma colaboração com essa fala. Eu vou entrar porque a gente estava falando disso ali um pouquinho, né? Beth, muito importante sua fala, tá? Da gente saber que tem recurso disponível e da gente conseguir organizar essas fatias. Porque eu sempre acho que os profissionais das artes cênicas ficam por último, ficam com menos, ficam com a menor parte desse bolo. E só para importante a gente fazer essa pontuação, acho que as artes cênicas elas é a que mais vem sofrendo pandemia pós-pandemia, porque a gente está extremamente mediado, e eu já vou fazer um gancho com o TikTok, extremamente mediado por telas, extremamente, os nossos corpos estão mediados, né, vem ser visto pela tela, e essa relação daqui, ó, que todo mundo vive, é uma relação de corpo, de presença. Ela pede que a gente desligue de qualquer coisa externa e fique aqui. Fazer uma aula inteira de balé é corpo presente. Estar numa cena é corpo presente. Estar aqui é corpo presente. Então, essa dedicação, não só do profissional, mas também do espectador. O espectador precisa estar dedicado para sair da casa dele, para vir aqui e ficar 1 hora, 1 hora e meia assistindo o espetáculo. E essa relação, ela vem se perdendo. Claro que tem espetáculos que lotam casa, mas eu não estou falando dos blockbusters, eu estou falando de uma massa de profissionais. Então é importante saber que tem disponível e existe essa possibilidade de batalhar para que haja um financiamento de projetos. E não só pontuais, mas de manutenção de companhias, que eu acho muito importante. E aí, eu vou trazer um pouco, falei isso só para um desabafo, porque quando Beth fala, me sinto implicada em manifestar nesse sentido. Mas com relação ao TikTok, Luísa, e eu estou falando como mãe também de uma menina de 11 anos, acho que me preocupa um pouco. Por quê? Não é negar, tá, gente? A gente tem que atravessar. Me preocupa uma certa docilização dos corpos, um adormecimento, uma repetição burra. Acho que arte e dança tem que ir além disso. Eu acho que por isso que um festival é muito importante, por isso que olhar para a dança, e aí, assim, acho que tudo é válido, mas para além da competição é muito importante. A arte está além, a dança está para além da competição. Elas servem muito para, né, bolsas, é muito válido, não é absolutamente uma crítica aos fóruns que têm a competição como base, mas a gente precisa olhar para isso, para esses corpos criadores, coreógrafos, intérpretes, para além dessa repetição estéril. Nós somos criadores criativos, né? Então eu acho que esse é o ponto que a gente estava um pouco conversando ali, né, Luísa, antes de entrar aqui. E aí tem a ver com direitos autorais, tem a ver com um monte de coisa que tem. Nossa, eu já quero lançar, vou fazer agora, né? Cacei aqui, né, pesquei o que me interessou na sua fala e vou trazer aqui em verbos, né, em palavras, que você falou ali quando a gente estava conversando, né, a repetição dos códigos, isso ficou muito latente, assim, na minha mente. A repetição dos códigos, que a Flavinha, né, comentou comigo, seria o quê? Essa repetição da dancinha que está na moda, a repetição e jogar e lançar no TikTok. De novo, eu não estou massacrando, falando mal do TikTok. Eu estou colocando uma visão que eu vejo, né? Algo que eu vejo ali, que está bem fresco, está bem visível para mim e para muitas pessoas. E estou talvez convocando e convidando, como o Flávio falou, de ir além, né? Principalmente
para os que estão em ascensão na dança, para os que querem ser profissionais da dança, da arte da dança. Como você bem disse, somos criadores criativos, né? Então, se eu faço a minha dança em TikTok, de que forma mais eu estou nutrindo o artista dentro de mim? Para além da dança TikTok. Quando eu estou num quarto, numa sala, num estúdio, sozinha, eu consigo chegar nesse lugar de presença do corpo, comigo mesmo, e trazer essa forma criativa em vida? Eu consigo criar algo, ou eu consigo sentir, eu consigo me apropriar dos atravessamentos, né, me apropriar das minhas sensações ou dos estímulos externos, talvez uma condução numa criação, uma música, e o que sai dali da minha arte, como eu estou colocando a minha arte para jogo, como eu estou transitando, né? A gente falou de ponte, né? Eu falei no início, eu estava me apresentando de ponte. Então, como eu estou fazendo essa ponte interna, de como eu sinto, como eu penso, como eu sou convocada e convidada a colocar minha dança e minha arte para fora para ser vista. Então, acho que isso fica aí um convite, talvez, para quem é da área da arte e quem não é também, a se experimentar. A se experimentar no corpo em movimento, nas sensações que são vívidas, que estão latentes, para dançar. E aí eu já vou pegar um ganchinho que você falou, né, sobre a psicologia da dança. Eu fiz um curso também de psicologia da dança e me interessou muitíssimo, assim. Eu fiquei vidrada, assim, na psicologia da dança, porque por ter vivido, né, muitas questões, a gente também de novo estava falando ali na plateia, desse lugar que, assim, é uma entrega muito grande, né, para se tornar um profissional da dança, seja o bailarino, seja uma diretora de uma escola, seja estar como presidente, né, enfim, em qualquer cargo, mas que esteja ali no mundo da dança. É muito árduo, né, mas principalmente esse lugar de estar no palco. E não sei se você consegue trazer talvez um pouquinho pra gente, mas eu quero te ouvir ainda assim. Quando eu estava nesse curso, eu queria militar para que todas as escolas, as academias e companhias tivessem um profissional da psicologia da dança, ou que tivesse cursado, né, ter feito um curso técnico de aprimoramento em psicologia da dança, para preparar ainda mais, principalmente, né, os que estão por vir, né, os jovens da dança. Não sei se você partilha da mesma ideia. Eu, em Salvador, que comecei a perceber isso, que na aula de técnica silvestre, dos elementos da natureza, da dança afro, perceber o corpo denso, aí a gente vai e começa a estudar o elemento terra, elemento água, fluidez e tudo. E cada pessoa tem isso em si, então vai reverberar em você um tipo de movimento, no outro bailarino, outro tipo de movimento. E como que isso constrói e te molda e transforma a sua dança. E quando você se conhece, aí vai ficar muito específico. Como que isso pode ir além. E a gente vai dançando, aí a gente é muito denso, aí o professor o coreógrafo pede uma outra qualidade, a gente não consegue, porque é da nossa característica mesmo. Sim. E aí, quando a gente se percebe, vê o outro, né, que é a importância do participar, de ver espetáculos também, ver o outro, ver outras formas de movimentar, como que isso flui e muda a sua característica e vai te transformando em um outro ser, em um outro bailarino. Sim, eu acho que foi um pouquinho, acho que você trouxe, eu estou linkando com aquela fala, né, do início também que eu trouxe, que eu gosto de ir pescando, né, fazer essa pescaria, né, que a gente faz isso, eu faço isso com palavras, com ideias, e a gente pode também se apropriar no lugar da dança, né. Então, acho que é muito benéfico quando a gente traz a psicologia da dança nesse lugar, e talvez também trazer a psicologia da dança no lugar de cuidado, né? Então, na tensão
de uma menina, de um menino de 12 anos que está na coxia, né, num fórum, né, num lugar de competição, né, como que cuida dessa criança, como que é o professor, como é o diretor que está ali, né, o que ele está passando para aquela criança, que ela tem que ganhar, né, ou que ela tem que ir para o palco mesmo se ela não quiser ir, como que é essa construção. Ela, já estou olhando para você, você já sabe que eu já vou te... não que você precise, né, ter um profissional, né, de psicologia da dança, mas você como uma grande instrutora, como uma grande diretora de uma academia, né, e abrindo espaço ainda mais, cada vez mais, né, para os andantes, caminhantes da dança, como que você consegue enxergar isso atualmente, talvez na sua escola, em outras escolas, a sua experiência, assim, com essa questão dos cuidados, da preparação nesse nível mental, psicológico? Eu acho que a gente consegue amarrar tudo isso aqui em uma única coisa. Com o apoio que a gente poderia ter um psicólogo dentro da escola, a gente poderia ter um registro, a gente poderia ter tudo isso muito respaldado para cada vez formar melhor as pessoas. Eu acho que isso é essencial e eu concordo com tudo isso. Quem dera eu pudesse ter um profissional da psicologia, da nutrição, acompanhando bailarinos para trabalhar tudo isso. E o mais importante que eu vejo é que tudo isso é processo. A questão do TikTok e tudo é que eles não entenderam que hoje ainda precisa de ser um processo. Fazer um bolo é um processo, não é só chegar e comprar. Então você precisa todo aquele processo. E as crianças, desde a sua formação, tem que entender isso, que a dança não é para ganhar. A dança é para cada um poder melhorar um pouco mais a cada dia. Você vai para a aula para que naquele dia você possa ser melhor do que você foi na última, e não melhor do que o outro foi. Isso é primordial. É o seu processo, é a sua história, é o seu caminho. Independente do outro, independente do palco, independente do prêmio. Você tem que estar ali no palco para que seja um lugar prazeroso. Se não for prazeroso, eu falo com todos eles, não vale a pena. Não vale a pena fazer alguma coisa que você não goste. Busque alguma coisa que você goste. Aí se você encontrou num TikTok alguma coisa, aquilo ali, então busque um processo para que você possa ser melhor. Se aquilo é a sua veia, se é aquilo que você gosta, então busque um processo para que aquilo ali. E saiba que todo processo cria marcas. E você tem que saber lidar com essas marcas. Às vezes a marca vai doer um pouquinho, mas ela vai te construir. Então, às vezes, uma pirueta que você não conseguiu executar naquele dia, amanhã ela vai te fortalecer para que você treine mais e você supere aquilo ali. E profissionalmente, você vai levar isso para a vida. Independente, é o que eu falo. Pouquíssimas pessoas vão poder ser profissionais da dança. Por quê? Por vários N motivos. Mas a dança vai estar com você para a vida inteira. Você vai levar aquele aprendizado para qualquer área que você vá. Você vai levar aquela resiliência, aquela persistência, todo esse trabalho que a psicologia tem, a psicologia da dança, de trabalhar você e fazer você ser melhor, é aquilo ali que é importante. O que eu vou sair dali, aquilo vai me construir? A presença aqui, hoje, no dia D, construiu cada um daqueles que participou? Você saiu daqui melhor do que você entrou? Isso é que é importante. Você tem que usar cada um dos lugares para ajudar no seu processo de construção. É simples. Então, não é o ganhar, não é o perder. É você construir dentro de si, psicologicamente, fisicamente, artisticamente, um ser melhor na dança, se é o que você gosta. Entendeu? Acho que é isso. Deixa eu puxar um gancho aqui, porque assim, é tão frustrante que você vai ficar muito tempo sem melhorar nada, né? Achando que não está melhorando nada, mas é uma construção no tempo. E eu acho que essa relação analógica é ela que a gente está sendo desafiado a viver. Não só como profissional do palco, teatro, dança, que seja, mas como espectador, de sustentar um tempo de escuta, um tempo de assistir aquilo, de digerir aquilo, sem estar buscando, sem estar desviando a atenção. Esse é o desafio do nosso tempo, né? Reaprender a usar os sentidos. Exato. Conseguir assistir além da tela, porque hoje todo mundo só se preocupa em ver através da tela, muitas vezes. Você não sente o cheiro do lugar. Eu falo muito isso com eles. Sente o cheiro do lugar quando você entrar naquele palco e leva aquilo, porque você só vai ter aquilo talvez uma vez.
A gente não sabe se a gente vai voltar para dançar nesse mesmo lugar, e quando voltar não é o mesmo lugar. Exato. Então, use esses sentidos todos, entendeu? Leve isso no seu corpo. E eu acho que não só também estar na tela, mas a gente está ali no controle. A gente pode pausar, a gente pode dar play, a gente pode voltar, colocar a velocidade de 15, passar para cima, para o lado. Como é que a gente higieniza os sentidos, reorganiza? Vamos lá. Desorganiza para reorganizar, né? Desaprende para reaprender. E eu acho que isso pode ser um movimento muito bom que me veio aqui. Essa desconstrução e para construir, né, de vir das escolas. Fica até uma sementinha aí, ó. Né, eu estou vendo também que, de novo, tem uma plateia? Tem, mas eu gostaria que tivesse tão mais cheio. Mas eu também estou feliz, porque está chegando até vocês. E que bom que vocês se abriram para estar aqui. Mas também de vir, Ellen, outra sementinha aí. De ser, talvez, um movimento das próprias academias, núcleos, estúdios, companhias, enfim, de fazerem esse amadurecimento, de aprender a ouvir, de aprender a usar os sentidos novamente, de formar plateia para ouvir e trocar sobre dança, porque a gente precisa ver uns aos outros, a gente aprende muito assistindo o outro no palco, a gente sente a dor do outro quando está no palco, a gente pensa que não, mas a gente formar a plateia para assistir a nossa dança, a gente está valorizando a nossa própria arte. Então seria um insulto a nós mesmos. Eu falo nós mesmos porque eu também sou, né, trabalhadora da arte, artista da dança. Eu não ir a um espetáculo de dança, eu não formar plateia. E assim, isso é um ponto importante porque, tem muito tempo que eu já venho refletindo sobre isso e toda vez que vinha um coreógrafo, particularmente uma coreógrafa que veio, a Cláudia Palma, ela perguntava, cadê os bailarinos assistindo outras coisas que não a si mesmos ou aos seus? Ver exposições de arte, ir ao cinema, ter pensamento crítico. A gente precisa ser um profissional da arte que aprofunda, não só na própria técnica, não só no espetáculo, nessa moral do produto finalizado, empacotado, finalizado, não só na pirueta. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse mundo interior e a arte é o caminho para isso. É difícil escolher esse caminho, porque olha a luta para ter os retornos financeiros, né? O prazer e a alegria de estar em cena é impagável, mas assim, olha o trabalho que é você formar público, você trazer gente, você montar um espetáculo, você bancar bailarinos, bancar uma companhia, é muito difícil. Nenhum pai, nenhuma mãe vai estar orgulhoso do filho que escolher esse caminho. Mas o problema é isso, essa falta de perspectiva, entendeu? Porque, infelizmente, a gente não consegue abraçar todos os talentos que a gente tem. A gente não consegue oferecer para todos eles essa oportunidade. Então, assim, acaba que fica... não tem essa luz no fim do túnel, porque pra gente, enquanto eles não conseguem enxergar isso, acho que não tem essa falta dessa verba chegar e da gente proporcionar isso, às vezes fragiliza esse processo todo, entendeu? E acho que as escolas e as academias de dança, elas são fundamentais, porque nem todo mundo vai se tornar profissional. Então nós vamos ter o quê? A formação da plateia ali, ela está ali. Bons espectadores, eu falo isso muito no teatro. E aquilo que a Flávia falou, um tem que assistir o trabalho do outro. Mas aqui tem, no passado eu ouvi muito isso, Flávia, falando assim, fulano não vai ver, tem que ver isso no teatro, na dança, né? E ver o trabalho do outro. E nem todo mundo vai ser um bailarino profissional, mas aquilo vai levar para a vida toda. Vamos ser bons espectadores e bons seres humanos, né? Porque o teatro, a dança, essa arte, ela cura. Sabe o que, Beth? Eu acho que a gente tem que sair desse lugar de gostei e não gostei, sabe? Claro que você vai gostar mais de alguma coisa, você tem as suas preferências, mas eu estou falando de enriquecimento de repertório, para a gente ter pensamento crítico. Não é assim, gostei, achei chato, não. É mais que isso. Vamos levar um pouquinho o debate, sabe? E é só vendo, é só assistindo,
É só indo lá, ficando aquele tempo. Ampliando os sentidos. Nossa, muito bom. Eu sinto, vocês foram falando, eu já fui aqui, ó, crescendo, né? Eu falei isso no ano passado, na roda também. Que tem uma descrença, assim. Eu acredito que tem um grande público, do próprio Estado mesmo, que não acredita na própria arte da dança, né? Eu tô falando no lugar da dança, assim, na área da dança. Que sabe, assim, que quase como se fosse uma frase com ponto final. A dança aqui é fraca. O mundo da dança aqui em Vitória, no Espírito Santo, é difícil. Já é no mundo inteiro. Só que eu acho que coloca a dança aqui no nosso estado lá embaixo, a ponto de não acreditar. E aí vem duas questões. Esse lugar do exportar artistas, bailarinos. Eu tive esse pensamento, porque eu cresci, eu falei na roda passada e eu vou falar de novo, porque eu acho que pode estar na cabeça de alguém daqui também. Se eu continuar vivendo da dança aqui, eu não vou ser ninguém. Eu cresci ouvindo isso. Quem você vai ser se você continuar aqui, se você quer ser bailarina? Então eu fui pra fora. Falei, uai, se aqui eu não vou ser ninguém, já fui na competição, já fui lá pra fora, voltei. Eu me perguntei, quando eu tinha 14 anos... A formação aqui é boa, né? Aqui a formação é excelente, a gente está muito bem respaldada, a gente falou sobre isso. Mas a pergunta é essa. E depois, aqui no estado, e depois da formação? Para mim, é visível que é o que acontece de forma maçante, é exportar, vou para fora. Eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio, eu vou para BH, eu vou ganhar uma bolsa. Não que isso seja errado, é incrivelmente rico, esplendorosa essa oportunidade. Mas aí como é que fica depois a nossa dança, né? A gente falou disso de novo. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, acho que uns 14 anos, que eu estava conversando com a Mitzi Marzucci, né? Que teve uma companhia que foi muito importante, né, para o Estado, muito importante. E eu lembro que eu estava começando a me preparar para ir para fora, para ir morar fora, para fazer coisas da dança lá fora. E a Mitzi falou, indignada, falou, mas de novo, mais uma indo para fora, mais um talento capixaba indo para fora, eu não aguento isso, mas você vai voltar. Eu falei, pode deixar que eu volto. Eu volto, eu vou, mas eu volto. Tem aí algumas décadas, já se passaram, mas eu ainda vou voltar. Mas voltando para essa questão muito importante, é esse lugar do depois que eu me formo, depois que eu estou sólida, tecnicamente, artisticamente, tem lugar para mim aqui no estado? E aí vem outra pergunta. A dança recebe os corpos que envelhecem? Nossa, isso aí é... Não só a dança, né, Beth? Eu acho que assim, as artes cênicas, como é que a um gente... preconceito terrível desse tal de etarismo em tudo quanto é lugar aí. É tanto que lá no coisa está se criando até essa ideia agora em vários estados, projeto para 60 mais. Porque no teatro, na dança e tudo, que as pessoas... Porque está uma onda assim, de que todo mundo... Eu uso essa palavra, nem sei se tem. É uma misturança da mente, né? Eu uso a palavra misturança. É uma misturança, todo mundo quer ser tudo, acha que vai ser tudo. Por causa da evolução tecnológica, ela é boa, mas de um lado ela fez a gente sofrer muito. Né? E não estou contra a evolução, a tecnologia, a internet, nada disso, a gente tem que conviver com isso, mas é uma loucura isso. É uma loucura. É uma misturança, todo mundo é tudo e não é nada. Acaba não sendo nada. Como diz Marilena Chauí, isso vai passar, mas não sei. Essa fase vai passar, porque é uma... De vez em quando uma influencer está sendo presa, né? Está sendo presa, tem visto isso na televisão, né? Essas influências digitais. De vez em quando, uma até há pouco tempo aqui no Espírito Santo foi presa, né? Já soltou. Então é uma loucura, tá uma loucura, e o povo tudo doido, né? A influência e tal,
Tomara que isso passe logo, né? Porque está uma misturança terrível. E os corpos cansados e as pessoas... por exemplo, na dança, é até bom lembrar disso. Isso foi em 88 foi a Constituinte, acho que foi 89, por aí, 90, antes um pouco, antes, a gente já tinha um projeto de aposentadoria com menor tempo para a dança, que você vê, está se lutando até hoje e não conseguiu na dança. Algumas funções de circo e para o bailarino, né? Nós artistas e técnicos desse país fizemos, juntos com todo mundo lá, fizemos a lei. Eu tenho a cópia da lei, dada entrada no Congresso, pelo deputada, por tudo lá, e até hoje colocamos os laudos técnicos, que precisava de laudo naquela época, para poder aposentar com o menor tempo, porque o bailarino, ele tem um tempo. Né? O coreógrafo não, ele pode, o professor e tal, mas o bailarino de uma companhia, né, que está em plena atividade, ele tem um tempo. E não conseguimos até hoje. Eu tenho a cópia, falei, gente, isso é a memória. Eu vou trazer para vocês da próxima vez, ou publicar para vocês verem a lei. Que não vai mudar nada a que está se lutando hoje. E não foi conseguido. Quantos anos tem de lá para cá? E não conseguimos nem isso. Uma lei para aposentadoria do menor tempo do bailarino. Né? Não conseguimos. E para o artista circense, não todas as funções, evidente. Ator não, ator pode ir até 100 anos, né? Pode trabalhar. Mas e a dança? E a dança? Né? A dança e o bailarino tem um tempo. Né? Até com o tempo. Né? Agora ele pode fazer outras coisas. A dança com esse vigor, né? Como a gente entende a dança, de fato, né, ela machuca muito. Né? Até a nossa relação com a dor ela é diferente. A gente estava falando disso. A gente acha que é frescura, dor, né? Frescura, engole o choro, está sangrando, deixa. Mas eu estou falando de valorizar. Eu estava vendo, tem um portal Mood, né? Uma plataforma de dança, e ele estava divulgando um espetáculo que o elenco é todo mais velho. E aí veio a seguinte frase: a dança na velhice é a memória que insiste na liberdade. Eu tô falando aqui um pouco, e isso é fundamental, Beth, assim, direitos, garantia de direitos conforme a atividade. Óbvio que você precisa se aposentar, porque você não vai conseguir ter o seu corpo no mesmo vigor que você tinha quando você era jovem. Mas eu estou falando também nesse respeito pela história, desse corpo que insiste em ficar em cena. Mesmo com na 100 dança. anos. Mesmo com 100 eu anos. sei que no teatro pode 100 anos. E por que na dança também não? Temos Entende? grupos até aqui, né? Temos Mas o Brasil é um país que não grupos tem muita memória, a gente surgindo no valoriza país. muito a juventude, né? A gente precisa reformular um pouco isso também. Eu acho que entra nesse lugar de novo, assim, eu estou falando muito do Estado aqui, né? Da dança aqui, esse lugar da dança Luísa, no Estado. muito só te cortando um pouquinho. Fala. Falou? Eu faço uma analogia e ela é perfeita, eu acho. Uma comparação com nós, artistas, igual o jogador de futebol, né? Gente, é impressionante. Em todas as nuances que o jogador sofre, né? Aquele que talentoso, mas que talvez não tenha oportunidade, e é muito mais talentoso, e tá lá. É a mesma coisa um pouco, a idade também, que está até se estendendo um pouco mais agora, né? Que antes era bem menos. Então, como a dança, como o teatro, como as artes, o jogador é muito parecido com a gente, né? É aqueles que têm o sucesso, que ganham milhões. E imagina os outros jogadores desse imenso Brasil, os outros times que não têm oportunidade, e aí ficam depressivos, né? Tá aí a psicologia e a famosa coisa da necessidade que nós artistas precisamos da nossa doença mental, digamos assim, tratar da nossa coisa devido às nossas frustrações, não por causa da gente, mas por causa desse programa todo que tem aí. É muito sério isso. Teve uma época no estado de São Paulo
que é a presidente do Sindicato de São Paulo, ela foi dar uma entrevista no Jô Soares, eu me lembro, e ela começou a falar dos artistas e técnicos do desemprego, né, que é uma metrópole grande, São Paulo é outro país, né? Naquela época, um determinado período, eles desempregados começaram a entrar na bebida, na droga, e morrendo, que o sindicato não tinha dinheiro mais, de tanto artista e técnico morrendo nesse país. E ela deu essa entrevista, devido a essa falta do trabalho. O trabalho é muito importante. Nós somos quase desempregados sempre. Sim. Agora nós temos o, entre aspas, o MEI, né? Fingindo que nós somos empresários, né? Microempreendedor. Uma falsa ideia de que todos nós somos empresários. Cadê a nossa carteira assinada? Somos empresários, sim. Flavinha, eu quero trazer, que eu lembrei, eu acho que é muito pertinente, o nosso horário está quase chegando no final. Trazer, né, eu joguei lá no grupo, trazer esse lugar da propriedade intelectual, né? Eu trouxe uma questão para Flávia, para todos, né, lá no nosso grupo, quando, né, em que ponto é uma inspiração, né, quando eu faço um trabalho e eu tenho alguma referência, até onde é inspiração e até onde é plágio, né? Quando começa o plágio, onde termina a inspiração? Se você puder falar um pouquinho para a gente situar. Essa é a questão que a gente... Essa é a questão que paira toda a discussão sobre a autoria, né? Porque o que a gente é? A gente é essa tapeçaria de referências e influências que a gente vai construindo ao longo de uma vida. E que vão se misturando ali dentro e que vão sair atravessadas por você em um trabalho, em uma obra. Seja ela um livro, um filme, uma música, um espetáculo, né? Então é difícil você... Agora, assim, é óbvio que a gente sabe quando... E todo mundo... Ninguém cria do nada. A gente cria a partir das nossas referências e influências, né? Agora, é diferente de quando você suga. E aí, são questões jurídicas, assim, você consegue provar. Aí você precisa de uma perícia, você precisa de alguém entendido naquele assunto. Mas, geralmente, você consegue ficar nítido ali, quando você tem uma cópia, um plágio de uma obra, né? Agora, uma questão que eu estou enfrentando neste momento agora é com uma bailarina, uma grande bailarina que eu admiro muito, inclusive. Ela mora hoje no interior de Minas Gerais, e ela montou um balé para uma companhia. E a companhia, e tem contrato. A companhia alterou uma parte do trabalho sem autorização dela. E tá aí, circulando. Ela falou: Flávia, não tinha isso. Eu falei assim: isso é violação de direito autoral. Então a gente tem essas questões. Quando que você está de fato criando a partir das suas referências e influências, a partir desse enriquecimento desse repertório que a gente está falando aqui, e quando você não respeita o direito autoral de quem você contratou. E aí eu vou trazer mais um debate para a pauta, que inclusive um grande amigo meu, advogado no Rio, Vitor Drummond, que tem uma Interartes, que é para os artistas mais da televisão, ele está batalhando pelo direito autoral dos intérpretes. Porque quando hoje os coreógrafos criam muito a partir daquele corpo que se coloca na frente dele. É uma cocriação. Tem uma parcela de autoria de quem está recebendo aquela concepção. Nossa, isso é muito importante. E aí ele tem batalhado isso para o pessoal da televisão, mesmo porque a gente está vendo agora muitas reprises. Canal Viva. Então, as televisões, né, as grandes redes ganham direitos autorais sobre isso, mas o próprio artista, que muitas vezes já caiu no ostracismo, ele não vai receber direito autoral sobre aquela interpretação que está circulando em Portugal, que está passando de novo na TV.
Então, são questões para a gente pensar, que na dança a gente não coloca na mesa. Não, e é o que mais acontece nas companhias, num processo criativo coreográfico. O coreógrafo, o convidado, ou o próprio coreógrafo, ele provavelmente vai sinalizar ali um laboratório de experimentações, né, de improvisações, e é uma criação totalmente em conjunto. Muitas vezes, o coreógrafo ou o diretor da companhia, ele não está nem presente, e aqueles corpos, os intérpretes, aqueles corpos dançantes que estão fazendo o trabalho de criar e corporificar, né? De criar e colocar no corpo, de coreografar. Mas quem está ganhando nome, quem está circulando, é o diretor, é o coreógrafo. É claro que a gente está falando, não pode negar a figura da direção artística como condutora da proposta, da concepção. Tá? Não é demonizando esse lugar absolutamente, mas eu estou falando de um contemporâneo, de um tempo atual que a gente está vivendo, que é o contemporâneo, em que essas barreiras vão sendo diluídas. Não é mais aquela coisa, vira para lá, aquela coisa mais quadrada, é junto. Exato, e é muito bom quando está esclarecido e quando é junto. Eu também não estou demonizando, eu mesma estou nesse lugar, né? Eu sou ensaiadora da Focus Companhia de Dança, sou assistente de direção artística, assistente do Alex Neural. Então é com muito orgulho, com muito prazer que eu me debruço e eu me entrego, eu me abro, viro bailarina de novo nos processos dele, mas já está acordado, né? Acordado no digo de acordos mesmo, né? Já está esclarecido que a minha participação ali é uma troca, é um conjunto, é uma criação em conjunto, né? E eu acho que precisa cada vez mais ser falado isso, porque eu acho que as pessoas nem sabem sobre esse assunto, sobre essa pauta. Gente, a gente precisa... Pode. Por exemplo, Flávio, no teatro a gente tem bem definido, né, essas repetições das novelas, que é o direito conexo, né? Na nossa lei 6.533, ela já fala sobre esse direito, eles têm que pagar. Então, quando o ator faz a peça, ele é autor da sua interpretação. E no caso, o bailarino também não seria? Porque se na nossa lei 6.533 já garante isso, não garante também para o bailarino? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Por analogia, inclusive, a gente pode se valer dessa interpretação. Minha pergunta é, está se aplicando na prática? Entende? A gente não olha para o profissional da dança desse jeito. Então, nesse ponto, o teatro é mais amadurecido em algumas questões, tá? Acho que, assim, sempre acho a dança muito desmobilizada. Sempre achei. Não é só não assistir um ao outro. É nesse sentido político, sabe? Se organizar. Então, acho que é importante, e volta e meia o movimento acontece, mas ele morre. Eu acho que a gente precisa atravessar ele no tempo, um pouco mais consistente, para a gente poder ter ganhos, poder ter retornos, poder ter marcos legais que defendam algumas questões. Talvez se juntar mais na luta coletiva, né? Isso, fazer mais rodas. Gente, nosso tempo correu, voou, e é sempre, a sensação é sempre a mesma, é assim, já, tipo, vamos continuar, a cortina pode fechar, o povo aquece, a gente continua aqui falando. Queria falar mais sobre a afrodiaspórica, a dança, né, diaspórica, né, a dança nesse lugar que não é só técnico, né, a dança que se abre, a dança, né, do etarismo. Queria falar mais sobre o grande desafio, né, de conduzir, de estar à frente de escolas, né, do lugar acadêmico, de profissionalização do bailarino. Queria falar mais muitas coisas, então agora, assim, eu vou abrir, por favor, a produção aí. Talvez 1, 2 perguntas da plateia. Eu queria umas 10, fala. Eu vou trazer o microfone para você, tá? E, gente, ó, já vou, eu não falei, né, no início que eu estava usando o celular como meu condutor aqui, para não me perder. Boa noite, meu nome é Jadson e eu vou fazer uma pergunta diretamente para o João. É sobre saber como você se sente, entendendo que como você se sente
entendendo que para a dança afro em si não existe um curso especializado em dança afro no Espírito Santo. A gente tem a FAFI, mas também não tem uma área para estudar a dança afro em si. A gente tem algumas danças, mas a dança afro fica desassistida. E aí a gente vê alguns trabalhos, a gente tem 1, 2, 3 companhias só, acho que em dança afro só, e a gente vê muitos trabalhos que são desrespeitosos com a dança afro em si, porque não existe esse estudo, não existe esse espaço, e os espaços que tem também não dão oportunidade nem abrem para esse estudo. E eu queria saber como que você, que é técnico, que estuda, que vem da dança afro, se sente nesse estado, assim, né? Porque a gente vai para outros estados, a gente vê trabalhos magníficos, a gente tem que sair daqui para estudar porque aqui não tem. E a maioria das coisas que são dança afro é jogada em um canto só. Exemplo, a gente não tem acesso à FAFI para poder fazer um estudo de dança afro. A gente tem que ir no CAN, que não tem um espaço que tem estrutura para esse ato. É isso. A dança afro eu começo como brincante. Eu vejo assim que a arte afro está no viver, no respirar e está nessa pulsação mesmo. Aí daí, desse brincante, desse sambista, desse congueiro, desse capoeirista, vai se transformando em algo técnico para a cena. O único espaço que tínhamos era o Museu do Negro, que tinha um curso, né, de qualificação, que hoje não tem mais. Infelizmente, essa formação acadêmica, essa formação de linhas, de estudo mesmo, afrodiaspórica e várias linguagens, aqui nós não temos, a gente tem que buscar fora. Tem que procurar no Rio, São Paulo, Salvador, porque aqui infelizmente não tem mesmo. A FAFI apresenta balé moderno, contemporâneo, só que você vai ter que fazer sempre um link. Estudar dança moderna, estudar dança contemporânea, formar seu corpo de um jeito, voltar para o afro, jogar as contrações e toda a linguagem corporal afro, para você, vamos dizer, vir para a cena. Na verdade é um corte, uma costura enorme. Estudar simplesmente o afro, infelizmente não consegue. É meio solitária. Tem que se juntar aos grupos, Negraô, performance itinerante que trabalha com afro, para poder sugar desses grupos a experiência deles, para poder caminhar e reverberar. Realmente é uma arte solitária, infelizmente. Mas, sendo brincante, você consegue essa pulsação e essa energia. Eu vejo que no Congo, no jongo e toda a cultura popular negra, você consegue se transformar muito. E muita criatividade, óbvio. É que mesmo sendo brincante, a gente acaba não sendo profissional. A gente acaba sendo tratado como brincante. Não, mas aí é que tá, você busca no brincante e vem pro profissional, vem pra cena. Porque se legitimar realmente é difícil. Você ter essa marca, você ter essa carteira, realmente é difícil. Só que é isso, os dois pilares, Negraô e performance itinerante. Como é seu nome mesmo? Jadson. Muito boa essa pergunta. Você está aqui, né, querendo conversar, mas depois pega aqui, isso, troca. E olha, aproveita essa inquietação para levantar propostas, para pedir, para juntar um grupo, um coletivo e falar, gente, queremos, dá aula pra gente. Aproveita essa inquietude, tá? Para te levar e levar mais uma enxurrada de gente que vem atrás de você. Obrigada pela sua contribuição. Obrigado, porque só tem esses dois mesmo. Pior que é verdade. Gente, acabamos com a nossa roda, finalizamos. Agradeço imensamente a todo mundo que está aqui. Nossa, estou muito feliz mesmo com a presença de vocês. Estou reconhecendo umas pessoas aqui na plateia, mames. Gente, obrigada, viu? E espero que vocês estejam aqui também na próxima roda, no próximo festival.
A produção agora me pediu uma pausa e um pouquinho de paciência, que eles vão fazer um sorteio para quem veio assistir a roda. Boa sorte e mais uma vez, obrigada. Ei, gente! Primeiramente eu queria, em nome da nossa produção, agradecer aos nossos convidados maravilhosos e dizer que a produção do festival tem um mimo para cada um de vocês, claro, que não poderia deixar passar. Então, recebam os nossos presentes, nossa gratidão. Obrigada a todos aí, estamos lá no sindicato à disposição. Vocês procuram aí as informações aí, tem um site, estratégia é essa, tá bom? Para atender a todo mundo. Tchau. Obrigada a vocês. Gente, a gente que agradece nessa troca maravilhosa todo ano. Para mim esse momento é o auge, é o melhor momento de todos. A gente está estudando um jeito de, sei lá, ser 2, 3 horas, ser um dia só para isso. Porque sempre acaba e a gente fica, não, eu quero mais. Mas, no momento, a gente tem uma plateia lá fora para entrar para a segunda sessão. Estão todos convidados também. E todo mundo que entrou ganhou um número para concorrer aos nossos prêmios do sorteio desse ano. Só que alguns bailarinos, como vocês podem observar, já subiram para se arrumar para dançar na segunda sessão. Então a gente pensou que, para ficar justo, caso o número sorteado não esteja na plateia, a equipe vai procurar lá em cima nos camarins quem foi o ganhador, né? Afinal de contas, os bailarinos estavam presentes, né? Saíram por motivo de força maior. Então vamos lá? Tan, 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 tan. Mexe o negócio. Dá aquela mexida. Fazendo nada o dia inteiro. Ao sorteio. O primeiro presente é um kit dia D. Não faz nada o dia inteiro. Para o número 57. Tá presente? Tá? Sério? Ah, que demais! Uau! Obrigada a você, meu amor, por ter participado. Espero que tenha gostado. Olha, já podem procurar ele com a camisa da equipe, tá? Você vai ver como é legal. Próximo brinde é um presentão, tá, gente? Torçam aí, que é um voucher da Block, para vocês irem lá fora fazer a feira de R$250. Número 61. Não, tá? Tá! A Maria te avaliando, que legal! Ah, agora ela ficou triste, tenho certeza. Muito merecida, ela é uma querida, a gente ama a Tia Marlian. Espero que ela faça bom uso. Muito bem. O próximo brinde é novamente outro kit. Nós temos 5 brindes hoje. Tadadadã. Número 73. É o seu? Ah, que legal, gente! Eu tô achando máximo. Gente, ano que vem me contrata de novo. Parabéns, e tem uma meia. Bailarina adora meia, gente. Fiquem sabendo que agradar um bailarino é meia. Não tem erro. E agora, mais um voucher. Hoje são 2, hein? 46. Ah! Gente, eu tô adorando que todos estão aqui. A gente não vai precisar no camarim. Que maravilhoso! É bailarina? Já foi bailarina? Parabéns, meu amor. Como é seu nome? Parabéns, Júlia. E agora é o nosso último kit de AD. Espero que vocês gostem.
Amanhã tem mais sorteio, só para eu ficar aqui fazendo isso. Número 55. Tá aqui também? Não tá aqui? Ah, poxa. Será que eu tento mais um? Não, né? Não é justo. Gente, o número 55, então, ganhou o kit. A gente vai procurar saber quem é. Caso a gente não encontre, fica para amanhã esse brinde, né? Então, agora a gente vai fechar, retirar o cinema e nos preparar para a próxima sessão, tá bom? Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco eu tô de volta pra gente começar. Eu acho que eu tenho som que acordar. Porra, mano. Agora Dá vai, um soco. agora é de novo, né? Tudo de novo, ele vai apresentar de novo também. Ok. A primeira apresentação. A primeira 3 músicas. É. Vai. Aqui. Fala isso lá e 3 músicas. Agora que esse cara. Ele fez assim. E acho que a gente aqui. Dá um que seu filho. É, pode ser. Deixa eu tocar. Não, só pra falar pra vocês verem assim. Assim, tem como botar uma luzinha avermelhada com amarela. Mudar as cores, vocês cara, é só avermelhar, vermelho com amarelo. Não. Porque eles estão ligados juntos, não estão separados. Dá pra botar tipo assim, exemplo. Eu tenho vermelho, verde, azul, âmbar, rosa, o Congo, mas tipo assim tudo. Aí se quiser um branco, aí eu jogo de novo. Pera, não vai ter tempo pra passar nada, você vai envolver. Já tá pesquisando. Freestyle, filho. Não entendeu ainda como funciona o oceano, não? Ah, entendi, né? Aí na hora a gente também, pô. Depois a gente vai no joga, que se já tocar, a gente vai trocando caderninho, aí a gente vai e é isso. Aí, fica ali, aí nossa música só vai embaixo. A gente tá tudo regulando. Eu tô regulando todas as músicas pra ficar daquele jeito. É nóis. Show de bola. Show.